Ai, gente, ô semaninha complicada. E aqui no Incrível, vocês sabem que a gente gosta de trazer pessoas edificantes, a gente gosta de conversar. E hoje nós vamos terminar a semana com uma entrevista maravilhosa, incrível, de uma pessoa que eu sou tão fã, que eu já sigo, que eu ouço o que ela fala, que eu leio o que ela escreve. Nossa querida Monja Coen, meu Deus, que maravilha. E me identifico muito com muitas coisas da sua história de vida. André Rodrigues, por favor, inicie a nossa entrevista maravilhosa e abençoada. TT, hoje conosco, como você já bem falou, ninguém mais, ninguém menos que a extraordinária Monja Coen. Ô, Monja, tudo bem? Como é que você está, minha querida? Tudo bem, agradeço vocês nesta sexta-feira, terminando uma semana, como a TT falou, difícil, triste, complicada, mas tem muita coisa boa também acontecendo. A honra é nossa. Monja, para a gente começar o papo de uma maneira descontraída, é notícia de hoje, pelo menos saiu hoje no Estadão. A senhora aceitou o convite para se tornar embaixadora da Ambev. A pergunta que não quer calar é: qual a birita preferida da Monja Coen? Você gosta de tomar o quê, Monja? Essa é muito boa, viu? Não, atualmente, acho que de vez em quando eu só tomo uma cervejinha, viu? Mas não bebo muito, não. Que coisa Eu maravilhosa. também gosto. Ô, Monja, vamos começar por uma questão absolutamente simples, trivial, sabe? Conhecimento ou bondade? O que é mais importante, Monja? Olha, caminham juntos. A gente fala em sabedoria e compaixão. Um não existe sem o outro. Uma pessoa boazinha que não tem sabedoria, que não tem compreensão, que não vê as coisas com clareza, atrapalha mais do que ajuda. Não é aquela que quer ser boazinha, vou te ajudar, e na verdade não percebe a verdadeira necessidade do outro. E aquele que é muito sábio, mas que não tem ternura, que não tem compaixão, também não vai agir de forma adequada. Então, dentro do budismo, a gente diz que sabedoria e compaixão são um parzinho, que caminham juntos, precisamos de ambos, simultaneamente. É que nem TT, por favor. aquela história, né, da pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquele tanto de coisa, mas não fala um bom dia, não é uma pessoa agradável, não olha o próximo como seu semelhante. Fica uma questão só teórica, né? Então, dentro da teoria, tem noções maravilhosas, grandes estudos, mas não sabe se relacionar com as pessoas no dia a dia. Então, é exatamente isso, né? E tem outro que é muito bonzinho também, mas que não percebe a necessidade da pessoa. Isso aconteceu uma vez comigo em Los Angeles. Eu resolvi que eu estava começando a fazer as práticas do Zen Budismo. Eu falei, você é tão boa hoje, vou fazer uma boa ação. E na esquina tinha uma cadeirante. E na hora que abriu o farol, eu fui ajudá-la a empurrar. Ela falou assim, por favor, não faça isso. Eu estou aprendendo a andar sozinha e você quer puxar minha cadeira. Percebe? A pessoa que não tem noção da necessidade do outro. Eu queria fazer uma ação boa para mim, né? Porque eu ia ficar tão legal comigo, né? E não é isso. Qual é a necessidade verdadeira, não só das pessoas à sua volta, até a sua própria, né? E como que você atua, não para dizer eu estou fazendo. Aliás, a gente deve fazer até escondido, que os outros nem percebam o que a gente está fazendo, né? Perfeito, perfeito. Ô, Monja, a senhora possui 3 milhões de seguidores no Instagram, 1,5 milhão no YouTube, ou seja, as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Mas você também já foi fisgada por esse aparelhinho hipnotizante, esse videogame da vida real, que são as redes sociais. Você gera muito conteúdo, a gente sabe disso, mas você consome muito conteúdo das redes sociais, Monja? Você está viciada também, que nem eu, Monja? Não estou. Pois Graças é, a Deus. até precisava ver um pouco mais, sabe? Porque eu acabo tendo que trabalhar tanto, tendo que produzir tanto, que não dá tempo de ver nem o retorno das pessoas daquilo que eu faço. Então, acaba sendo, eu produzo e as pessoas colocam no ar para mim, não sou nem eu que coloco, né? E eu passo a maior parte do tempo aqui, na frente desse computador, escrevendo, falando com pessoas, entrevistas pessoais, entrevistas coletivas para a rádio, como agora, né? A gente vai falando com o que é necessário. Então, não me sobra tempo. Como é que você consegue esse tempo de ficar nas redes? Onde você arranja tempo? Conta! Eu sou um indisciplinado. Monja, seguinte, essa é uma das grandes indagações de minha paupérrima vida.
Você acha que é mais difícil perdoar os outros pelo mal que nos foi feito ou perdoar a si mesmo pelo mal que cometemos? Trocando em miúdos, o nosso ego se apega mais à culpa ou ao ressentimento, monge? Pois é, os Boa. dois, nenhum dos dois é bom, né? Nem culpa, nem ressentimento. Primeiro, a gente faz de 15 em 15 dias uma cerimônia que chama arrependimento. Então, vamos nos arrepender do karma prejudicial cometido. Então, eu reconheço que eu produzi coisas que não são benéficas, mas eu não fico me perdoando, não, eu vou ficar me entendendo. Eu quero entender por que que eu fiz, quais foram as condições e se eu posso agir de forma diferente. Então, eu vou trabalhar em mim para agir de forma diferente. E aos outros, essa história de ficar julgando o outro e achando que o outro tem que ser desse jeito ou daquele jeito, isso não funciona. E perdoar é uma coisa muito de cima para baixo, né? Eu, um ser bom, maravilhoso, vou perdoar você, que é um pecador? Não. Eu posso entender você. Eu posso até procurar entender por que está se manifestando assim. Não significa concordar. Eu posso discordar, não estar de acordo, mas eu não posso ficar dizendo que eu perdoo ou que eu fico ressentida. É interessante isso do ressentimento, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A Buda nos orientava, ele continua nos orientando até hoje, né? De não ficar muito alegre com elogio e nem muito triste com crítica. Saber ouvir uma crítica, saber ouvir alguma coisa, será que é verdade? Será que eu não me expliquei direito? E quando alguém elogia, fala, ai, que maravilha, eu sou o máximo. Não, não é? A gente sabe quem é. Então, o mais importante é que a gente saiba quem somos e perceber que essas emoções que você falou agora, da culpa e do ressentimento, existem em nós, existem em todos nós. Uma não é melhor que a outra, nem pior que a outra. Mas a gente perceber, nossa, eu estou me sentindo culpada. O que que eu faço? Eu vou falar com a pessoa para quem eu causei um desafeto, eu vou tentar modificar uma situação que eu possa estar envolvida nela. Não é só dizer, não é comigo. Não, é comigo sim. Não é? Se eu estou me sentindo mal por alguma coisa que eu fiz, eu posso tentar modificar, pelo menos falar com as pessoas envolvidas que eu possa ter magoado, que essa não era a intenção e que vou fazer força para não repetir, né? E se alguém fez alguma coisa que me ofendeu e que me deixou triste, não adianta ficar guardando ressentimento, isso é ruim demais. Machuca a gente, não machuca o outro, né? A gente perceber, nossa, essa pessoa não me entendeu, fez uma coisa tão imprópria, inadequada, será que eu faço isso para alguém? Será que eu já fiz para alguém alguma coisa semelhante? Eu preciso cuidar para não fazer isso, que não foi bom. Agora, querer que o outro mude, isso a gente tem que desistir, sabe? A gente mesmo para mudar demora tanto, a gente muda tão pouquinho, e ficar exigindo do outro que seja diferente do que ele é complicado. Então, joga fora esse ressentimento, deixa ele. Porque todas as emoções, elas passam em nós como um raio de luz, assim, o resto é memória. Por O que eu vou resto é ficar memória. rememorando aquilo? Eu sempre digo que nós não somos gado. O gado que é assim, né? Tem dois estômagos, não é isso? Ele come, mastiga e depois volta para cá e mastiga de novo. Nós não somos gado. Então, nós passamos uma experiência, foi boa, foi ruim, foi benéfica, não foi, ok. O que que eu faço se não foi boa para que não se repita? É mais nessa linha que é importante pensar. Diga, TT. Você falando aí, Monja, é tão maravilhoso isso, eu penso nos ciclos, né? A gente vive, infelizmente, num país em que nós temos altos índices de feminicídio e de violência contra a mulher, né? Justamente porque, e eu vou falar especificamente dos relacionamentos, do fim do ciclo. Então, se não tá legal, se não tá bacana, olha, vai lá viver tua vida e fica por aqui. Um recado, de repente, uma orientação para justamente essa pessoa que está com dificuldade de deixar o outro ir, né? Porque a gente acha que o outro é nosso, e nem nós somos nossos muitas vezes, né? O que você acabou de dizer. Mas e quem está com dificuldade? Pô, mas a gente teve uma vida tão bacana, e aquele dia, e aquela vez, eu vou deixar isso tudo para lá? Poxa, será que realmente é para ficar junto? Tem que soltar. De Pois é. que forma pode doer menos para as pessoas? Eu acho que a gente tem que perceber na hora que a relação está terminando. Se a gente não soube construir uma relação a longo prazo, se a gente foi uma coisa assim muito da paixão e da coisa e a paixão acaba e não virou amor, então aí a gente não quer separar, né?
que é o caso do feminicídio, do cara que ela é minha, ela me pertence. E se a gente pensar até na situação de como é feito o casamento, a cerimônia de casamento cristã, que a maioria delas são assim, o pai leva a noiva e entrega para o marido, né? Eu O tô te pai dando. leva a menina, a filha, e entrega para o outro homem. Então, uma mulher passa de um homem para outro. Este que recebeu é propriedade dele, será filha do outro, agora como se é minha. E, aliás, o nono mandamento, é um padre que me contou isso, hein? Diz que diz assim, não desejar a mulher, o gado ou a propriedade do vizinho. É tudo igual, mulher, gado e propriedade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma coisa no nosso cérebro que isso ficou lá dentro, entranhado. E essas cerimônias que a gente faz e acha tão bonito, né? A noiva vem de branco, por quê? Não é só pureza, não, porque ela vai se vestir com as cores da família do marido, do time de futebol, das coisas que ele Nossa! gosta. Percebe? Ela não tem cor, ela não pertence a nada, porque ela vai pertencer a este homem que vai pintá-la das cores que ele quer. Então, é mais ou menos isso. É muito terrível tudo que tem sido feito e que nós nos permitimos submeter as coisas como essa sem nem pensar. A menina que vai casar, ela vai toda feliz. Papai, você me leva na igreja? E o papai vai todo faceiro, né? E eu digo assim, o pai vai bem feliz que eu vou me livrar da coisa, né? A coisa que gasta muito, que reclama muito, eu vou dar para um outro cara, ele vai cuidar dela agora, e não é mais meu problema, né? Agora o menino não. A mãe leva ele até o altar e fica do lado dele, né? É. Como quem diz, a primeira mulher da sua vida sou eu. Essa é a segunda, porque a primeira, ela Meu não entrega o Deus! filho. Olha a Nunca entrega o filho. simbologia, né? As subliminaridades que vão aparecendo Isso. aí. Que está e está tão impregnada em nós que nós não nos damos conta. Agora, o que está vendo de bonito no mundo é que estão fazendo tratamento para os homens que estão assim muito violentos, que não perceberam que não se usa mais isso, que a mulher não é realmente propriedade do homem, e nós podemos trabalhar lado a lado com equidade. Não é igualdade, porque eu não sou igual a nenhum homem é igual a nenhuma mulher, mas tem equidade, valores iguais e a gente poder se respeitar. E, às vezes, em relacionamento, as pessoas rompem esse respeito. Então, a história, uma menina disse assim para mim, eu falo tudo que eu penso para o meu marido. Eu falei, que horror, coitado. Não fale tudo o que você pensa. Eu digo, não dá Isso é uma jeito, maravilha. né? A gente pensa muita bobagem, a gente não pode falar tudo o que pensa. Pelo É verdade. contrário, antes de falar, pense se é bom falar aquilo. Se vai ser adequado, se vai criar harmonia, se vai criar ternura. Mas, às vezes, não. Então, precisa cuidado de ambos os lados, né? Os homens precisam ser retreinados, o papel na sociedade mudou, nem sempre são os provedores. Tem muitas mulheres que são provedoras de família, mães de família, que cuidam dos filhos, dos avós, cuidam de todo mundo, né? E, às vezes, o homem fica meio sem saber, puxa, mas meu papel era esse, não tenho mais. E entra numa briga meio de rancor, de inveja com a mulher também, que é perigoso, né? Casais, às vezes, brigam por causa disso. Outro dia teve um casal aqui, eu fiz o casamento deles já faz algum tempo. E eles vieram aqui, queriam se divorciar, porque a firma dela tinha muito sucesso e a dele tinha sido um fracasso. A firma dele como é que o homem viveria com isso? Ele não Como aguentava assim, mais morar com a gente? mulher. Ele adorava a mulher, tinha uma filhinha, mas o sucesso dela e o fracasso dele profissional tornou insuportável a relação. Então, são Meu coisas, Pois também é. tem muitas coisas envolvidas no relacionamento de duas pessoas, que não é só sexo e não é só amor. Então, a gente tem que saber equilibrar. Tem outro casal que eu conheço, a moça que ela resolveu, ela profissionalmente ela era bem melhor que o marido, ela resolveu que ela não ia mais trabalhar na empresa, teve filhos e ficou cuidando da casa. E o marido ficou no céu, porque senão o casamento não ia dar certo. Então, como ela queria preservar o casamento e a família, ela resolveu renunciar, e agora que as crianças são pequenas, ela cuida, depois vão crescer e ela volta, né? Mas pelo menos o marido não fica instável emocionalmente. E Nossa, isso que é olha só. importante da gente perceber. Por que o relacionamento não está indo bem? E não precisa esperar o tapa, né? Porque mulher Uhum. espera dar o primeiro tapa, e depois ele vem, ele chora, dá um presente, pede perdão e aceita. Aí a segunda vez ele dá 3 tapas, na quarta ele mata. Nossa, Então não pode aceitar nenhum abuso. Eu sei que dói, que é difícil,
Eu sei que às vezes é muito doloroso, você gosta da pessoa, você não quer separar. Ele pegou você da cama, jogou no chão, vai embora. Não tem dizer, eu vou entender porque vai melhorar depois, ele estava nervoso. Não, não tem segunda vez, não pode dar segunda vez, por mais que doa, por mais que você vai sentir saudade, vai sofrer, você sabe que um homem que faz isso, que ele perde o controle com a mulher de querer jogar no chão, de empurrar, ele vai acabar batendo em você feio, e vai ser muito sofrimento. Se tiver filhos, então, as Nossa. crianças partidas, depois ninguém quer casar, desestrutura toda a família. Então, é melhor não. Então, se perceber que a pessoa está desequilibrada, desequilibrada é isso, não é dizer louco, não. Nós temos um ponto de equilíbrio. E às vezes a gente sai desse ponto de equilíbrio, mas a gente sai e volta logo. E tem pessoas que saem e não voltam, elas ficam lá. E aí é muito difícil de lidar com isso. E achar que por amor você vai mudar alguém, que por amor a pessoa vai mudar e ser outra pessoa, não. Se você ama alguém, tem que amar do jeito que a pessoa é. E esse jeito tem que combinar com o seu. E os erros, as partes fracas, tem que combinar. Então, eu recomendo a todos, homens, e tem homem que apanha de mulher também, homens e mulheres que apanham do seu companheiro, que não fiquem numa relação assim, que parece bonito, né? Ah, me ama, está brava comigo, me bateu de tanto que me ama. Não, não é legal. Um dia desses você pode ser morto também. Aconteceu há pouco tempo aqui em São Paulo. A mulher Ô, mandou Monja, matar o marido. Nossa, meu minha Deus. querida Monja, a gente fala bastante das lições que o Ocidente pode e deve aprender com o Oriente. Porém, eu faço a pergunta inversa. O que o Oriente, o que o mundo oriental poderia aprender com o Ocidente? Olha, se a Será? gente pensar o que aconteceu essa semana no Afeganistão, eu acho que tem muita coisa que o mundo oriental pode aprender conosco. Primeiro, a equidade entre homens e mulheres, o Verdade. direito às mulheres a ter quaisquer profissões e liberdade, né? Que é uma coisa que o Talibã não permite, né? Que vão estudar, que saiam na rua. Mulher que tem que sair na rua com uma criancinha, desde que seja menino, porque mulher não pode sair sozinha, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Outra coisa que eu acho importante também, alguns dos países, eu tive em poucos países do Oriente, mas eu morei muito no Japão. E embora o Japão tenha grandes qualidades, eles têm alguns defeitos graves. E um deles existe discriminação no Japão, preconceito, pessoas que não são japonesas, e mesmo entre japoneses há muita discriminação, racismo. Dentro do próprio grupo, eles parecem iguaizinhos, mas eles se diferenciam. Então, tem muita coisa que nós podemos levar. A equidade entre homens e mulheres é sempre um passo importante, e a outra coisa, uma coisa que se fala que tem muito no Japão, que chama-se tatemai. Tatemai é uma coisa assim, na sua frente, eu digo, ai, como você está legal, como eu gosto de você. Você viu como ele estava lá? Ele estava tão esquisito. Na frente da pessoa só elogio, por trás fala mal. Isso faz parte da educação. Ensinam as criancinhas a ser assim. Quando você encontra alguém, Nossa. nunca fale dos erros e da falta dessa pessoa, mas você pode falar por trás. E está sendo feita uma campanha muito grande no Japão para mudar isso. Você pode falar para o seu amigo, para a sua amiga, o que você pensa. Você não vai falar por trás para chegar de outro jeito, chegar torto, né? Então, tem algumas coisas para a gente pensar que são bem interessantes. São tradições muito antigas, que tem a nossa cultura aqui das Américas, ela é muito nova, né? E a gente recebeu influência de todos os lados, né? Então, a gente está num caldeirão aqui de mistura, né? E está saindo coisas boas, eu acho, daqui. Porque senão fica muito estratificado. Sabe uma sociedade muito estratificada? Eu só falo com os meus pares. Mesmo na Ah, escola no Japão, tinha muito bullying, tinha crianças que se suicidavam. E por quê? Porque eu não posso contar nem para minha mãe, nem para os meus professores que estão abusando de mim. nossa. E aí a coisa fica séria, né? Porque a criança, às vezes, sozinha não consegue resolver a questão. E mesmo em local de trabalho, você nunca vai até seu chefe para falar da pessoa que trabalha com você. Aí eles vão beber. Aí vem outra coisa, né? Aí vão encher o caco, né? Sai do trabalho, vai happy hour. Happy hour devia ser a hora que a gente vai trabalhar, né? Que Exatamente. gostoso, eu tenho trabalho, que delícia, é minha hora feliz, né? Estamos aqui juntos fazendo esse programa, olha que gostoso, né? Dizer, quando acabar, eu vou ser feliz?
Veja como a gente confunde a nossa própria mente. Happy Verdade. hour é quando acaba de trabalhar. Mas o que acontece no Japão, a tal chamada happy hour, é a hora que você vai conversar que você não conversa diretamente. Coisas que você não falaria para o seu chefe, o chefe sai para beber com a turma. O chefe é aquele que bebe e não fica bêbado. Ele não vai Isso, contar os segredos da empresa. Ele vai beber junto, mas a boquinha dele está fechada. E ele vai ouvir tudo que estão falando. E no dia seguinte ele rearranja a turma. Esse aqui não se dá com aquele, aquele brigou com aquele outro. Ele reorganiza a empresa a partir daquilo que ele ouviu quando as pessoas beberam e se sentiram, porque já que eu bebi, eu posso falar o que eu quiser, né? Porque socialmente eu não posso falar. Então, isso são coisas que eu acho que não são boas, e eles podiam aprender conosco um pouquinho a ser mais verdadeiros uns com os outros, e falar. E até ir com o seu amigo, o cara que está te atrapalhando a vida na empresa, vai junto com ele na sala do seu superior e vai dizer, olha, nós estamos tendo um problema aqui, a gente não se entende, a empresa vai perder, porque se a gente ficar brigando, não vai para frente. Não é verdade? Duas sem pessoas dúvida. brigando na empresa, a empresa não cresce, porque um trava o problema, o processo do outro, né? E eu acho que é mais valioso que a gente possa ser mais verdadeiro, falar na frente, do que falar escondido por trás. Verdade. São algumas O, coisas. Muito o bom. Monja, a primeira vez que eu ouvi falar de Zen budismo foi através do escritor americano Jack Kerouac, que ele tem um livro, Vagabundo Iluminado, né, que ele narra a experiência dele com o Zen budismo e tal, e ele era fissurado nos haikais. Para os nossos ouvintes que não sabem, haikais é um poeminha curto, né, um poema de 3 estrofes e tal. Mas a minha pergunta, minha querida Monja, é: a poesia é uma forma de oração? O que é a poesia para você, Monja Coen? Muitas vezes é uma forma de exprimir a sua relação com o sagrado, né? E o haikai, ele é muito bonito porque ele fala de coisas simples do dia a dia, né? Tem um haikai que é muito famoso do Basho, que foi um grande escritor de haikai, era um monge. E ele dizia assim, o haikai era uma coisa assim, eu vou ver se eu lembro agora em português como é que fica, mas assim, o sapo coachou, pulou na água, tchua. É o tchua. É só isso, e acabou. Tinha um outro que dizia assim, o galo cantou kikuká, kikuká, kikuká. Porque kikuká é cocoricó para nós, né? Em japonês é kikuká. Sim. E kikuká quer dizer você ouviu, você ouviu, você ouviu? E, na verdade, é o som do galo cantando. São coisas simples. Tinha outro, tem um que o professor Karnal gosta muito, eu não lembro como é que era mesmo, mas era assim, no sino de ferro do templo, pousa a leve borboleta. E ele Nossa, disse, é uma coisa linda isto, porque é o peso do ferro e aquela coisa suave da borboleta. delicada. Mas estão sempre falando de coisas da vida comum. Não estamos falando de projetos especiais, espirituais, separados da realidade. E o Zen é muito isso, o pé no chão. Sente o chão, sente a brisa, sente a água, observa o que está acontecendo. Não ficar na imaginação, na teoria do espírito como separado do corpo e da realidade, né? Mas de uma É unidade. maravilhoso. Vocês Por falando, favor, Tetê. rapidamente só a menção de um livro, talvez a senhora até conheça, o nome dele é Aemin Sunim, e ele fez um livro que tirou, inclusive, do Instagram dele, com várias citações e vários textos, que é assim, as coisas que você vê quando desacelera. E tem muitos textos incríveis e tranquilos e sinceros, e assim, realmente, você para pensar, poxa, um sino, uma borboleta que pousou. E aí ele fala muitas coisas ali. No trabalho, o que você vê quando você desacelera, na relação com o outro, no dia a dia. Então, esse livro também é muito interessante, é de um monge também. Só que aí, como ele fez muito sucesso no Instagram, ele compilou isso num livro e lançou. Muito bom. É interessante da gente pensar nisso, né? Que às vezes a pandemia nos facilitou um pouquinho esse olhar mais profundo, né? Ficamos em casa mais tempo e de repente a gente olha para a sala ou para o quarto, sei lá, pode estar como se nunca tivesse visto antes, né? E a gente vê coisas que não estava vendo. Para mim foi muito importante também. De repente você olhar para uma árvore e ver o raio de sol batendo na folha, e a folha parece uma joia preciosa, né?
Na época que todo mundo ficou sem sair de casa e que o ar ficou puro, aqui em São Paulo o ar é muito poluído, né? E de repente o ar ficou de uma pureza, e os fins de tarde, e as manhãs tão bonito, o céu tão azul, sabe? E os passarinhos cantando. Nossa, porque quando passa muito carro, você nem percebe os passarinhos, né? E eles estão aqui, a vida silvestre está na cidade, está em toda parte. Ela não está só lá no meio do mato, né? Em qualquer cidade tem passarinho, tem rato, tem barata, é vida silvestre. Então, É a verdade. gente convive com a vida silvestre, formiga, né? A gente convive com eles e poder apreciar, não querer matar, né? Eu vivo num universo que eu não... Às vezes eu mato, mas é sem querer, não dizer assim, eu vou matar esse bicho. Eu não vou nem formiga, nem barata, nem Ai, nada. barata não, monge, eu preciso evoluir muito. Barata me E dá Não, eu, um... essas olha, Tete, eu também não põe mato, para porque eu sou da fora. teoria. Eu sou da teoria. Ah, Não foi eu que criei, eu não vou matar. é Simples isso assim. aí. Simples E eu assim. nem sei por que que existe. Qual é a Justamente função desse ser aqui no porque eu vou universo? meter a mão lá, né? Eu É nem isso sei para mesmo, que não sei serve. por que está É aí. isso mesmo. Você Ô, deve ter uma Monja, razão da existência desse serzinho aí, né? Quando a gente vê uma perfeito. formiguinha na cozinha, então aquelas coisinhas pequenininhas, você fala, que mágica é essa? Barata é esquisito. Sabe por que barata é esquisito? Elas vivem no cemitério. Um dia eu fui fazer um enterro, fui fazer um enterro aqui em São Paulo. Agora tem essas coisas que não tem túmulo, é no chão, né? Você põe na terra e tal. E eu sei que eu estava lá, eles tiraram a terra para pôr um novo caixão nesse túmulo. E quando eles tiraram a terra, estava cheio de baratinha, era aquelas Ai, baratinhas pequenininhas. E eu rezava batendo os pés, sabe assim, com medo que as baratas subissem pela minha perna. Eu nunca rezei tão aflita na minha vida com aquelas baratinhas ali, todo no meu pé. Então, a gente sabe que barata, ela vive também entre os mortos, é o nosso corpo putrefação. Então, não é saudável. As patinhas delas podem conter coisas que são prejudiciais a nós. Então, não é o bichinho, a barata só, é o que ela representa sujeira. Ela representa esgoto, ela representa coisas em podridão, né? Então, por isso que nós, humanos, temos, como cobra, por que que a gente não gosta muito de cobra? Porque pode ser venenosa e pode nos matar. Aranha é a mesma coisa. Você vê uma aranha, você fala, ah, que lindo, eu vou pegar a aranha. Primeiro eu vou ver que aranha é essa, porque ela pode me matar, ela pode fazer muito mal. Então, são insetos e bichos que podem ser prejudiciais à nossa sobrevivência. E eu acredito, outro dia eu estive falando com o pessoal de Portugal, eles criaram um grupo que chama Consciência Sistêmica. olha, Maria Gurjão, acho que é o nome dela, Gurjão, acho. É bem interessante. Eles dizem assim que nós temos em nós toda a memória ancestral. Não é de uma vida, de duas vidas. A memória da vida humana no planeta Terra habita em nós. E nós não fomos só bonzinhos no passado, nem ruinzinhos. Nós fomos de tudo. Fomos vítimas e vitimadores, e tudo isso habita em nós. Então, é interessante ver quais são as escolhas que nós fazemos agora. Porque houve momentos que a gente não sabia nem escolher, né? E é claro que, de verdade. repente, numa situação, uma dessas memórias antigas vem para o consciente e você responde ao mundo de uma determinada maneira, de uma experiência tão antiga que não foi nem sua, do seu tataravô, sei lá de quem, né? Como o DNA. O nosso DNA está aqui no planeta há muito tempo. Aquele físico brasileiro, Marcelo Gleiser, ele mora lá nos Estados Unidos, né? E ele disse assim: nós somos feitos de. Nós somos reciclados, nós somos reciclagem de estrelas e planetas. É Tudo que, verdade. todas as nossas células já tiveram em 1000 outros lugares. A gente não é uma coisa novinha, não, né? Achei isso tão interessante pensar nisso, Realmente, né? E que sem temos na dúvida. nossa mente todas as possibilidades das pessoa mais angélica da pessoa mais cruel. Agora a gente tem que fazer as escolhas. Ô, Boa. Monja, infelizmente nosso tempo estourou, infelizmente, porque é um prazer ouvi-la. Ai, eu quero Por ficar aí um mim, dia inteiro. não é, não dá vontade, né, Tete? Dá vontade de roubar a Monja e colocar ela aqui dentro da casa da Aqui, gente para ó. falar o dia inteiro, não é? Ô, Monja, Eva, nosso tempo estourou, eu vou fazer uma última pergunta, eu peço que a senhora seja o mais breve possível, porque está muito estourado mesmo. Ô, Monja, alguém já disse, eu não me lembro quem, que a morte é o momento mais importante da vida, né? Você está preparada para a morte, Monja Coen? O que você dirá para a morte, a indesejada das gentes, como escreveu Manuel Bandeira, quando ela bater a sua porta? oi,
Oi. Que coisa. Oi. Olha, e com essa resposta fascinante, a gente encerra a entrevista. Muito obrigado, Mônica. Que Deus te ilumine cada dia mais e obrigado pelo seu tempo, sobretudo. Fica com Deus. Até mais, viu? A todos vocês. Sejam abençoados.